Olá pessoal, aqui quem fala é Emanuel Mota, presidente do CREA Ceará. Estamos aqui hoje para fazer uma espécie aí de bate-papo com dois profissionais de representatividade nacional. Do meu lado esquerdo aqui estamos com o Renato Guimarães, do portal engenharias.org, e do meu lado direito com o Wagner Vieira, do MOMP, onde hoje aqui vamos trocar algumas ideias aí sobre o sistema CONFECREA, esclarecendo suas peculiaridades. Vamos lá, Renato, faça a sua apresentação. Prazer, pessoal. Renato Guimarães aqui do portal engenharias.org. É um prazer estar aqui no Ceará com o Emanuel. Já era uma vontade que eu tinha por admiração pelo trabalho que ele tem feito aqui. Eu e o Wagner já se encontrou, né, Wagner? Em algumas ocasiões. E de antemão já trago o abraço aqui, tá, Emanuel, do nosso presidente lá do Rio de Janeiro, Luiz Consenza. Perfeito. É importante, né, falar, e a gente hoje vai tratar de assuntos de soluções para vocês. Bom dia a todos. Eu sou o Wagner, né, do Movimento Nacional de Engenharia. Eu queria agradecer ao presidente Emanuel pela oportunidade de estar aqui trazendo algumas propostas, algumas ideias de que nós estamos trabalhando já há alguns meses, né, com o pessoal do Movimento Nacional, e gostaria de expor aqui, resumidamente, o que o MOMP vem pedindo, né, de mudanças, de melhorias no sistema. Deixar bem claro que o MOMP nunca propôs a extinção dos conselhos, né? Eu pessoalmente, não falando por todos do MOMP, mas eu pessoalmente eu acho que o CREA é uma instituição importante para a engenharia. Não só o CREA, como todos os conselhos têm uma função importante, né? Nós temos cerca de 530 conselhos profissionais, várias profissões, e não podemos colocar nenhuma delas acima de nenhuma, né? Todas as profissões são importantes, têm o seu grau de relevância. Resumidamente, o que o MOMP busca é um processo onde o Conselho Regional não tem apenas o foco de arrecadação, tá certo? E utilização dos recursos que são oriundos dos profissionais em eventos ou em propostas ou em trabalhos que não efetivamente beneficiem o profissional. Então o MOMP tem buscado exatamente nesse sentido um melhor aproveitamento desses recursos em prol do profissional, que nós, na nossa visão, não vem ocorrendo na maioria dos CREAs. Eu tive a oportunidade de conhecer o CREA Ceará. Ele diverge de muitos CREAs pela experiência que a gente tem com vários colegas em vários outros estados do Brasil. É interessante o trabalho, mas eu gosto de pontuar as questões estruturais do sistema, né? O que eu já tive como problema, que eu considero problemas éticos que o sistema causa, é a questão da facilidade que se tem. E isso envolve não só o CREA, como órgãos estaduais e municipais, tá? A facilidade com que se pode burlar o exercício real da profissão, né? A gente tem um dispositivo único da profissão de engenharia, nenhum dos outros 530 conselhos possui, que é um dispositivo chamado ART, Anotação de Responsabilidade Técnica. É um documento que você declara a sua atividade, né, publicamente ao conselho e à sociedade. A sociedade ela vai ter que buscar isso, mas ao conselho que fiscaliza é imediato, é no sistema online. Então, o fato das prefeituras, o desvio ético maior que eu gostaria de colocar aqui, e nós já debatemos isso inclusive, é o fato das prefeituras, por exemplo, exigirem numa regularização de um imóvel, falando aí da engenharia civil, o fato dela exigir uma anotação de responsabilidade técnica do profissional, o texto da lei municipal, ele é infeliz. Eu acho que ele causa o problema que a gente chama de canetinhas de ouro. Os engenheiros de obra pronta, o que é isso? Você tem uma obra irregular, ela foi toda colocada desde o primeiro tijolo, tudo sem acompanhamento de engenharia. Você tem uma cobertura, uma estrutura, tudo sem cálculo, nada tem critério, e de um momento, de um instante para o outro, aquilo vira uma obra de engenharia. Aquilo vira uma obra como se o engenheiro tivesse feito.
Então é esse ponto ético que o MOMP tem batido. A gente queria uma solução, uma proposta real, uma proposta factível, uma proposta que realmente seja viável. Fala assim, isso vai deixar de acontecer, né? O CREA criou o livro de ordem. O livro de ordem, para mim, como eu te passei, papel aceita tudo, né? Você comprovar que o engenheiro participou daquela obra apenas com anotações num livro, é muito fácil. Você pode até replicar, copiar e colar vários livros e a gente pode distribuir isso aí, não quer dizer que é realidade. O papel aceita tudo. Então, assim, eu queria saber do CREA uma proposta factível para que não ocorra mais o canetinha de ouro. Beleza, deixa eu tomar aqui a palavra e vou escutar agora a do Wagner, a do Renato, que é para poder responder de uma forma mais direta e de repente numa tacada só. Vamos lá. Eu acredito no seguinte, tá, pessoal? A gente tem muitas reclamações e todos nós conhecemos a maioria delas. Todos nós conhecemos a maioria delas. Principalmente em relação à desvalorização do profissional, tá? Eu vivo recebendo e-mails, né, de engenheiros bem formados, caras cheios de curso, pedindo pelo amor de Deus para que arrume qualquer tipo de emprego para ele, né? Porque primeiro a gente tem escassez de emprego. E o profissional ele acaba jogando em cima do sistema Confecrea uma culpa que talvez não seja do sistema. Porque até o que a gente conversou ontem, eu acredito que se o sistema falasse assim, ó, nós nascemos para proteger a sociedade e para fiscalizar vocês, somente, estava legal. O problema é que o CREA tenta arrumar muitos meios de muitas coisas para poder trazer oportunidades aos engenheiros, né? O trabalho talvez acabe sendo mal feito e a galera cai de pau em cima, certo? Então, assim, eu quero manter o foco nas soluções, tá? Você que está assistindo, é importante, principalmente a sua presença. Se você não estiver presente, vão votar tudo que você não precisa, vão aprovar coisas que você não quer por causa da ausência. Então eu prego muito a questão da presença, tá? Eu queria falar exatamente sobre isso, a desvalorização do profissional. O profissional, no meu caso, engenheiro da computação, se alguém resolve me contratar como analista de sistemas, tá? Eu já não vou ter como cobrar da empresa o meu piso salarial, estipulado por lei para engenheiros, certo? Porém, se a empresa achar por bem, ela vai me pedir serviços de engenharia. E aí eu queria, para estrutura de sistemas, né, desenvolvimento de software, né, o que envolve engenharia de software, o que envolve engenharia da computação. E eu queria saber, aproveitar o presidente, porque eu queria saber do sistema Confecrea uma solução para que haja uma fiscalização efetiva, sem que o profissional se sinta ameaçado por vou perder meu emprego, eu vou denunciar, vou perder meu emprego. Vamos lá. Eu escutei bem a fala de vocês aqui, pontuei aqui 4 itens, certo? Eu vou falar inicialmente de uma coisa que o Wagner colocou, desculpa confundir vocês aqui, mas é porque às vezes... cara. Não. É o empreendedorismo e o emprego, certo? O trabalho versus emprego. Aqui no Brasil, o brasileiro é educado a buscar sempre um emprego e não um trabalho. Então isso depois que eu entrei aqui no CREA, nesses pouco mais de 500 dias, a gente observa muito em conversas com profissionais que a ânsia é de um emprego e não de um trabalho. Ele não sabe como buscar negócios na praça, né, no mercado, ele não sabe como, ele não é preparado pela universidade, certo? Para receber para ter essa iniciativa de montar o seu escritório, de montar o seu escritório, de estruturar uma carteira de clientes, de montar um network, de trabalhar isso. Ele não é educado para isso. O próprio sistema hoje, a gente tem a mútua. E a mútua é uma grande ferramenta para incentivar o empreendedorismo. Às vezes o cara reclama, a gente vê muitas reclamações, porque eu tenho que pagar, eu pago o CREA, ainda pago a mútua. Tem 2 entendimentos. Tem a sua
razão de reclamar, tá? Tem a sua razão de reclamar, mas eu encaro que a multa não é uma anuidade, é um seguro que você faz, que contempla lá alguns benefícios, é o prêmio de um seguro, que contempla alguns benefícios, não vale aqui a gente tomar tempo em fazer isso, mas também o principal benefício são os benefícios reembolsáveis, que eles chamam, tá? Que são empréstimos, nada mais que são empréstimos, a juros subsidiados, sem garantia nenhuma, a não ser o trabalho, né, do engenheiro. Dá um exemplo que eu fiz agora, eu tirei um recurso lá na mútua para construir um imóvel para vender. Capta o dinheiro, até, em números redondos aí, até 80 mil reais, vai analisar dependendo do seu salário. Você tem 6 meses de carência, nesses 6 meses você constrói o imóvel e vende. Não já começa o negócio? E aí eu estou dando um negócio dentro da engenharia civil, mas isso tem para todos os segmentos da engenharia, e isso gera negócios. E a gente fica sempre procurando um emprego. Aqui eu estava dizendo aqui, eu sempre costumo dizer que ninguém chegou aqui para mim perguntando como fazer para trabalhar. Mas ele quer saber como é que, rapaz, Emanuel, me arruma um emprego. Entendeu? A gente tem que ser educado, botar isso na cabeça, que é uma forma de alavancar o nosso negócio. Investir, fazer qualquer coisa. Não estou dizendo que é errado o emprego, não. Tem que ter emprego mesmo. Também, né? Mas em momentos de crise, a sazonalidade que a engenharia tem, ela é a mais afetada, né? A engenharia, no momento de crise, é a mais afetada. É a primeira a ser afetada e a primeira a sair dela. Mas ela, na crise, ela fica muito ruim. Certo? Uma outra coisa, a representatividade. Realmente, a representatividade dentro do sistema Confecrea, né? Quando eu falo representatividade, eu quero dizer a presença do eleitorado, né? do corpo de profissionais, no momento de escolher os seus líderes, né? Vamos assim dizer. Aqui no Ceará, de um universo aí de 25 mil eleitores, na eleição que eu tive êxito, foi um recorde de votação, tiveram 2.300 votos. Se você levar isso para o âmbito nacional, não precisa nem falar. Do Rio de Janeiro são 150 mil profissionais, 3 mil elegeram. Então, é muito complicado isso. Aí a gente vê aí, se você fizer uma pesquisa com profissionais aí de 15 anos, 20 anos de formato para cá, a grande maioria nunca nem votou. Então, como é que quer que a coisa mude, que a coisa aconteça? Então, nos últimos anos, eu digo isso que ninguém votou, mas se você pegar ainda nos últimos 15 anos, o número de cursos de engenharia teve uma alavancada imensa. Então, a gente tem que também ter essa iniciativa de procurar, de se engajar. Eu uso muito esse nome, se engajar nas rotinas classistas. Pergunte aos seus integrantes lá, aos seguidores, não sei como é que você chama, do MOMP, e aos seguidores aí do engenharias.org, quantos deles já presenciaram uma sessão plenária? Quantos sabem como funcionam as reuniões de Câmara? Muitos não sabem nem para que serve a entidade de classe. Não sabem para que serve a entidade de classe. Enfim, a verdade é essa. Então a ideia ela passa por um maior conhecimento do sistema. Até discutimos ontem, durante Mas vocês não podem, vocês não podem fazer uma campanha nas universidades locais? Assim, pode, tudo é possível. Tudo é possível. Acho que a informação poderia... Vamos lá. Inclusive, um dos papéis do CREA é orientar essa parte profissional. Sim. Eu, particularmente, faço isso rotineiramente nas universidades. Ano passado, a gente esteve em contato com mais de 3 mil estudantes, 3.500 estudantes, justamente passando o que é o CREA, o que é que o CREA faz. E aqui no CREA, especificamente no CREA Ceará, nós temos 2 programas de jovens, um CREA Júnior voltado a estudantes e um CREA Jovem voltado a recém-formados, que é para justamente fazer esse novo engajamento, que isso é muito complexo. O brasileiro, ele tem essa questão de sempre evitar esse engajamento político, né? Mas ele é necessário. Quem não se engajar politicamente vai ser governado, vai ser liderado por quem faz a política. Um outro ponto que vocês colocaram foi do canetinha de ouro. Realmente, aqui a gente chama de acobertamento profissional. Eu tô passando isso na pele agora. Certo? A gente chama de acobertamento profissional, é uma coisa lastimável. Aqui na cidade de Fortaleza, aqui no Ceará, na verdade, tem 2 dados estarrecedores quando a gente fez o levantamento. Um deles na cidade de Fortaleza, um único profissional é responsável por 20% das ARTs. E uma determinada inspetoria, um único profissional é responsável por 40% das ARTs. O que a gente fez? Existe uma... Aí você pergunta, o que é que o Confer pode fazer, o que é que o CREA pode fazer? Existe um determinado normativo, né, uma decisão normativa do Confer, a DN 111, onde lá tem uma série de procedimentos que devem ser adotados pela fiscalização em busca disso. É um processo demorado, convenhamos, né? Você chegar e dizer, ó, o Wagner nem pintou na minha obra. E o Wagner dizer, rapaz, eu fui, cara, tá aqui a foto. Também. Entendeu? Você tem que montar um processo. Isso foi feito aqui no Ceará há uns 6 meses atrás. Nós enviamos
ofício para os 50, o top 50 dessa lista, né, de execução de obra. Começamos para construção civil, que era mais volume maior, né? E disparamos isso para os profissionais. Houve uma chiadeira enorme, mas eles, uma boa parte responderam: ó, eu participei, fiz assim, fiz assado, e por aí foi. Montamos 50 processos, e está na Câmara de Engenharia Civil 50 processos, para eles poderem analisar e ver qual é a maneira, se enquadra ou não no Código de Ética, como acobertamento, né? Isso aí vem, eu considero que isso vem de uma relativização dos conceitos de ética e moral, né? Se vocês verem aí, os principais escândalos de corrupção no país envolveram empresas e profissionais do segmento da engenharia. Então isso denigre muito a imagem e faz com que comerciante, principalmente no interior aqui do estado, vou falar do Ceará, claro, que é onde a gente tem maior experiência, o comerciante, que é o que faz um investimento em construção civil no interior do estado, ele repulsa até o engenheiro, achando desnecessário, tendo em vista toda essa problemática que tem, né? Mas no momento que a casa dele cai, ele busca um engenheiro para ocupar ou consertar, né? Ele sempre tem um envolvimento disso. E você tocou no outro assunto também, a regularização da obra. É um procedimento que existe. Não é quando você fala assim, que a obra de repente estava irregular sem um profissional e de repente, por um passo de mágica, foi lá e tem um RT e passou a ser legal. Não é bem assim que é feito. Se faz assim, esse profissional pode ser denunciado no Código de Ética e responder por isso, até tendo o seu registro suspenso por um período ou não, certo? Vai depender da gravidade, enfim, tem lá a dosimetria dessa pena. Mas existe um procedimento que ele faz um laudo, faz uma vistoria, cria uma documentação com fotos, com relatos de pessoas lá e regulariza, né? O tempo que a gente usa aqui é regularizar. O que eu acho é que realmente uma coisa que vocês falaram e é detectado claramente é que o sistema Confecre, eu me incluo nisso, a gente precisa se comunicar melhor. É verdade. Tanto é que eu já tenho feito isso, aqui a gente, modéstia à parte, a gente estruturou uma equipe de comunicação bacana, vocês testemunharam aqui nossa equipe de comunicação, e onde a gente monta vídeos de como estamos fazendo as fiscalizações, o mais importante disso aí, do que é que tem sido feito. Se você entrar no nosso site hoje, não sei dizer se hoje especificamente, tá? Mas a gente tem um conjunto de vídeos, de balanços mensais, desde o primeiro mês que a gente está aqui no CREA, e a gente inclusive passa esse vídeo na sessão plenária. Toda sessão plenária ela inicia com o vídeo do que foi feito nos últimos 30 dias. Assim, então isso é o primeiro passo para a gente se comunicar. Desculpa, só para concluir aqui o negócio. É o primeiro passo para a gente se comunicar, certo? E um outro passo é realmente fazer ações que gerem uma pauta espontânea, né? Quem trabalha com a mídia vai entender. Quem trabalha com a mídia vai entender de que essa pauta espontânea, ela facilita com que os meios de comunicação relatem o que está acontecendo. Só concluir com um exemplo, a gente está nessa semana aqui de 5 a 9 de agosto, realizando a maior operação de fiscalização do Estado do Ceará já viu, né, que o Estado do Ceará já viu. Nós estamos frequentando os 184 municípios do Estado. Nós não gastamos nenhum real com mídia, até porque eu não tenho ainda contrato com a agência de publicidade. Então, toda a nossa produção é caseira, vamos dizer assim, né? Doméstica. E só do fato da gente estar entregando, chegando nas rádios no interior, divulgando para os meios de comunicação, já tem muita repercussão, principalmente em sites de notícia aqui local, do que está acontecendo. Então você vê que começa a se comunicar. Tá? Assim, o que eu acho interessante que você falou a respeito da equipe de comunicação, e eu deixo isso como dica para os demais CREAs, né? É o envolvimento direto com o responsável da equipe de comunicação com as atividades do CREA. Que às vezes o que acontece é o seguinte, o presidente chega lá na Web TV, chega lá na equipe de comunicação e fala assim, ó, eu quero isso, isso e isso. Quando na verdade tem que ser o contrário, né? A equipe tem que ser o criativo em conjunto com as atividades que o CREA tem exercido. Aqui a gente trata, né, a comunicação, a gente trata dois setores aqui no CREA como estratégicos. Sim. Certo? É a comunicação e a superintendência. Tanto é que toda reunião de decisões, a comunicação e a superintendência tem participado justamente com esse objetivo. Tá? Pegando a sua explicação a respeito aí do procedimento de regularização de obra, eu achei totalmente pertinente a sua colocação
existe um procedimento ético, né, a ser tratado, mas eu acredito que, você mesmo colocou, é um procedimento demorado, um procedimento que nem sempre tem resultado, é um procedimento que nem sempre vai punir e, consequentemente, não vai evitar a reincidência do problema. Você não acha que o correto seria termos mecanismos que, por exemplo, na redação da lei de regularização, enfatizasse que o importante daquela regularização é aquele procedimento de averiguação de segurança, é aquele levantamento, sim, aquele dimensionamento, porque eu acredito que vai valorizar até mais o trabalho do engenheiro. Quer dizer, a Prefeitura Municipal, quando ela bota no texto da regularização, apresentar a RT e pronto, ela mata toda a importância, toda a função do engenheiro nesse processo. Quer dizer, esse texto, ele denigre a importância. Quer dizer, o cliente, ele lê o texto, ele entende aquilo como uma mera formalidade. Porque o texto diz isso. Eu já cheguei para o cliente e falei, olha, nós temos que fazer um levantamento, vou fazer um redimensionamento, vou analisar estruturalmente se as dimensões estruturais, dos elementos estruturais da sua residência estão adequados. Ele falou, não, mas peraí, você está inventando moda. Aqui está escrito que é para apresentar a RT e ponto. Mas é que tá. Você entendeu? Eu entendi, mas é que tá o ponto. A gente sabe, aí a gente como profissional, nós como profissionais, sabemos o que é um RT, mas a sociedade não sabe. É o que eu acabei de falar, de a gente tem que falar para fora e não falar para dentro, né? E você tocou dois pontos interessantes aí, um ponto interessante quer dizer da reincidência. Eu me lembrei aqui que é o que a gente fez agora esses dias. Tudo é questão de atitude, aquela história que eu falei de gerar uma pauta, né? Aqui a gente fez um levantamento aqui no CREA de quais leigos estão reincidindo nas infrações de exercício legal da profissão. Essa semana que passou, nós encaminhamos uma grande listagem para o Ministério Público, através de Notícia Crime, de contravenção penal. E aí eles vão tratar agora, lá na Justiça, desses aspectos. Então, uma fiscalização mais forte, ela vai acontecer, entendeu? E no caso aí do profissional que faz isso e é reincidente, ele também está infringindo a lei. Então, a gente tem que trabalhar nessa força sem ter constrangimento como gestor, sem ter constrangimento em punir. Porque às vezes acontece um corporativismo, algum constrangimento em punições e tal, mas a gente tem que evitar isso, a gente tem que ser imparcial realmente. Mas eu quis colocar uma questão do início de tudo, né? O que causa, aonde que a gente de repente gasta energia, você está gastando energia com as punições, com os processos, você tem que fazer todo esse trabalho de conscientização, aí você leva o profissional a ser analisado no processo ético, mas aquilo está acontecendo num número muito grande e a população não consegue absorver o papel do engenheiro realmente nesse processo por falta de um problema estrutural, um problema na legislação. Ou de divulgação na também. Legislação. Eu ia colocar justamente isso. Ou a legislação está errada. Ou de posicionamento do próprio sistema em relação à população. Chegando aqui nos 5 minutos finais da nossa conversa, a gente está hoje na era do conhecimento, né? Isso, exatamente. Nem era da informação, a era da informação já passou, na era do conhecimento. Então, como órgão de engenharia, né? Como uma autarquia pública, federal de engenharia, a gente tem que estar também antenado nisso. A gente tem que falar e usar essa era do conhecimento em benefício próprio. Quando eu digo benefício próprio, o que é? É de mostrar para que a gente veio, para fiscalizar o exercício legal da profissão e dizer isso, né? Dizer isso para a sociedade. Proteger a sociedade. Sim, no momento que a gente coloca o exercício legal da profissão, a gente está protegendo a sociedade mesmo. Mas só que tem, porém, aí é o seguinte, às vezes a gente usa uma parte do texto como pretexto, tá? E as pessoas não entendem. Então, assim, a fiscalização do profissão do exercício legal da profissão, mas também existe a parte de você proteger a sociedade e a sociedade precisa saber disso. Como ela pode ser protegida pelo sistema? Tem que existir um sistema de denúncia onde a gente não fale somente com o profissional para que ele denuncie pessoas exercendo ilegalmente a profissão, mas que a própria população consiga denunciar alguma coisa que ela tenha visto, alguma coisa que pode prejudicar e que tenha a ver com a engenharia
Por exemplo, quer ver uma coisa simples? Lá no Rio de Janeiro, lá lembrando, naquela está nos 5 minutos finais, agora 4 minutos finais aí. É bem rápido, bem rápido. Aquela ciclovia que caiu. Se a galera a própria população tivesse denunciado e o CREA talvez escutado e mandado lá a fiscalização, talvez não tivesse acontecido. Aquele fato não entra nessa análise. Eu estou falando na questão de que a população poderia ter denunciado em algum meio. Esse fato foi um erro que, do meu ponto de vista, tem que atribuir ao órgão competente do exercício profissional. Sim, a prefeitura. Não, porque a prefeitura não fez um quesito obrigatório para a contratação de uma licitação, que se chama-se análise de viabilidade técnica. Então, assim, do ponto de vista de quem guarda o saber da engenharia, que é o Conselho Federal, ele precisa fiscalizar a prefeitura para a prefeitura cumprir os passos legais, os passos de engenharia para que um desastre daquele não aconteça. Mas não é isso que eu estou falando, vou falar brutalmente aqui. Você entendeu? Vamos supor que eu esteja passando e eu vi um cara serrando uma coluna de um edifício, alguma coisa assim, para poder fazer uma janela, como a gente viu nos grupos do WhatsApp. A gente já viu isso e todo mundo ficou rindo. Ao invés de rir, a população tem que denunciar. Mas existem mecanismos, tá? Eu vou falar aqui do CREA, e a maioria dos CREA, eu vou falar do Ceará, mas a maioria dos CREA tem esse mecanismo também, tanto denúncias via site, como via WhatsApp e via ouvidoria, que inclusive é uma obrigação legal você ter ouvidoria. E todos esses 3 veículos que eu te digo, existem dispositivos que você pode se identificar como profissional ou como um membro da sociedade, como pode ser anônimo. A gente recebe, a grande maioria das denúncias são anônimas realmente, mas e a campanha com medo de perseguição. Correto. Aí é que tá. A gente acabou de falar aqui de que o grande... Aí se eu faço essa meia-culpa tranquilamente, não tenho vergonha disso, nem constrangimento algum. Está começando um trabalho. Não tem nem constrangimento algum, a gente tem que fazer a meia-culpa de que o sistema se comunica mal e tem melhorado. Tanto é que a gente está hoje aqui, nesse período aí, com a equipe do Confé, fazendo uma gravação aqui, fazendo alguns takes, né, que a gente chama, para estruturar um vídeo de divulgação para fiscalização. Né? Tá, para não dizer que eu coloquei todos os problemas e não apontei uma possibilidade de solução, eu acredito que uma linha bem objetiva para a solução de todos esses problemas, inclusive que você citou, da ciclovia, os problemas que a gente tem recorrente lá na Copa do Mundo, lá em Belo Horizonte, o viaduto caiu em cima do ônibus, né? Foi uma coisa nacional, a barragem agora se rompeu e tal, enfim. Todas as tragédias envolvendo engenharia, que não são poucas, né, no Rio de Janeiro. Eu vou estar te corrigindo aí que não é pouca, é porque elas são dramáticas, elas envolvem são de grandes proporções, né? São graves, né? Elas causam grandes problemas. Grande comoção. Eu acredito que a linha é a legislação, né? O CREA, ele tem o poder de ter guardado dentro de si, ele é a casa do conhecimento de engenharia. É um órgão que eu acredito que a prefeitura, quando vai fazer uma lei, tem que ir lá no CREA e pedir autorização para fazer aquela lei. De tão importante que é o CREA. Eu acredito que o CREA tem que ter voz ativa nas legislações municipais, estaduais e até federais, em se tratando de procedimentos, de obras e de fiscalização. Porque o CREA fiscaliza a atividade profissional, ok. Só que se ele não é o detentor do conhecimento de engenharia, se ele não é o órgão responsável por balizar toda a engenharia, ele passa a ser apenas um tributador do profissional, né? Ele só está taxando o profissional. Então ele tem que mostrar a importância que ele tem. Como que ele poderia atuar, por exemplo, num caso desse que nós citamos, né? Se o CREA vai à prefeitura, notifica e diz que essa legislação municipal está equivocada, ela tem que solicitar... Como posicionamento, Como né? posicionamento, exatamente. Como posicionamento. Perfeito. Igual ele fez em relação ao concurso público, recentemente, que você citou. Sim, da Barra de Barra. Ele coloca lá esse posicionamento, uma diretriz que a prefeitura municipal, qualquer órgão, tenha que seguir para fazer um processo licitatório de uma obra pública. Olha, primeira coisa, você tem que protocolar aqui no CREA um estudo de viabilidade técnica. Esse estudo de viabilidade técnica vai ser analisado pela Câmara de Engenharia competente. Sim.
E aí nós vamos falar se você pode tocar um projeto básico para licitação ou não. Isso acabaria, não acontecer isso acabaria com a politicagem também. Vamos lá, fazendo aqui as nossas considerações finais. Só para colocar não, tranquilo. Existem propostas. Eu fiquei satisfeito porque a gente conseguiu, eu pelo menos consegui resumir aqui em 3 pontos, dentro dessa discussão que é aqui, vamos dizer que aqui a gente só deu um V0 de uma série de conversas que a gente pode vir a ter, mas eu resumiria a nossa conversa em 3 pontos. Falta uma atuação política por parte da engenharia, não vou dizer por parte do sistema Confecrea, mas vou dizer por parte da engenharia política como um técnica. todo. Em todos os aspectos, até porque quando você fala em lei, você fala do Poder Legislativo. Isso. Quando você fala em prefeitura, você fala do Poder Executivo. Quando você fala em punição, você fala do Poder Judiciário. Então falta atuação política mesmo. Mas com conhecimento técnico envolvido, Sim, que é o diferencial. Sempre. Uma outra coisa, comunicação, a gente melhorar a comunicação, isso é fato. E aí isso tem sido incrementado, aí a gente também tem que fazer esse reconhecimento, tanto por parte do CONFEA como por parte dos CREAS, cada qual tem feito à sua maneira uma melhor divulgação. E um terceiro ponto que é incremento da fiscalização. Então esses 3 pontos, se a gente se concentrar nesses 3 pontos, nós vamos resolver aí dentro de uma curva, falando como engenheiro, né? Dentro de uma curva ABC, nós vamos resolver boa parte das reclamações dos anseios dos profissionais. Agora eu queria encerrar aqui a minha participação aqui com vocês aqui nesse vídeo aí, nesse podcast, vamos dizer assim, e dizer de que vamos preparar outros. Esse primeiro é interessante a gente se conhecer, nós não nos conhecíamos pessoalmente, então resolvemos fazer isso de forma presencial, mas os próximos, quem sabe, a gente não faz isso via videoconferência, até por questão de economicidade e também para amildar esses contatos, tá bom? Isso. Satisfação, Wagner. Prazer. Conte comigo para construir um sistema melhor. E Renato também, conte comigo para construir esse sistema que a gente tanto deseja. E não pode esquecer, pessoal, é através do teu comentário aí que a gente fica sabendo o que você pensa e faz esse tipo de conteúdo. Então comenta embaixo do vídeo aí, não esquece, é importante porque você lê, não é? Eu leio. A galera da comunicação lê, não é? Tem que ler. Então é através disso que a gente fica sabendo o que você pensa. A comunicação também é daí para cá, não é só da de cá para lá não. Perfeito.